Abra a tua Bíblia, meu querido, por favor, no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. Eu quero ler com você um texto nesse capítulo, né, que é um texto muito conhecido do profeta Elias. E eu quero conversar com você sobre a vida do profeta Elias. A maioria das vezes que nós pregamos sobre o profeta Elias, a gente dá ênfase no milagre, a gente dá ênfase no poder, a gente dá ênfase na manifestação de poder da parte de Deus na vida do profeta, principalmente no capítulo 18, quando acontece aquela batalha espiritual, né, ali no monte. Então, geralmente a ênfase das mensagens estão por aí. Eu queria dar uma outra ênfase. Eu quero ler esse texto do capítulo 17 de 1 Reis, e eu quero pensar com você do ponto de vista do profeta, toda essa situação, né? Do ponto de vista dele, a obra que Deus está fazendo na vida do profeta, né? Geralmente a gente fala, Deus está usando o profeta para fazer algo e dá ênfase nisso, nesse algo que ele está fazendo. Claro que é de suma importância tudo isso, saber o que Deus está fazendo. Mas antes de Deus fazer algo pelo profeta, Deus está trabalhando na vida do próprio profeta, assim como trabalha na nossa própria vida, né? Deus quer nos usar, sim, Ele quer nos usar para realizar a sua obra, para a gente ser parceiro dEle na realização da sua obra. Mas nós somos a obra. Amém, gente? Deus não quer serviçais, Deus não quer funcionários. Deus tem filhos parceiros. Amém, queridos? Filhos parceiros, é assim que Ele tem. E nós também somos a obra de Deus. Ele está tratando a nossa vida. Ele está ministrando na nossa vida. E isso vai acontecendo enquanto nós servimos também. Não tem assim, agora você faz isso, agora você faz isso. Não é tão organizadinho assim quanto poderia ser, sei lá se poderia, mas o fato é que na vida cristã, no movimento da vida cristã, enquanto a gente está no meio de uma obra, Deus está agindo na nossa vida e também nos usando para abençoar outras pessoas, até nos momentos que não parece, até nos momentos mais estranhos, até nos momentos mais esquisitos, até nos momentos que você fala, hoje não dá, hoje foi um dia que deu tudo errado, né? Ou a situação que eu estou passando, ela é dramática, é trágica, tem tudo para dar errado, o dia e amanhã também, a semana que vem tem tudo para dar errado. Até nesses momentos, Deus age e Deus está agindo e Deus está tratando a gente, Deus está aperfeiçoando o seu amor em nós, está aperfeiçoando o seu caráter em nós. Deus age assim, Deus não perde a viagem, nunca perde a viagem. Então, eu quero notar isso com você na vida do profeta Elias, né? A gente tende também, quando fazemos algumas leituras bíblicas, a gente atribui um conceito muito romântico no episódio, no momento histórico e tudo mais. A gente não tem noção do tempo que as coisas levam, muitas vezes, parece que é tudo muito rápido, né? E não leva tempo, né? Então, eu quero, do ponto de vista do profeta, ler esse texto e repartir algumas observações, bem poucas observações, não dá para falar muita coisa. Eu quero destacar 3 coisas só, três momentos, e fazer alguns destaques nesses 3 momentos do profeta Elias, todos no capítulo 17, que eu tenho certeza que você vai poder se identificar com ele, como eu também me identifico com ele em muitos momentos, e com certeza vai, de repente, pelo Espírito Santo, trazer luz na sua vida para dar entendimento do que está acontecendo com você, entendimento da obra que Deus está realizando na sua vida, né? Isso é muito interessante. Então, eu queria que a gente lesse esse capítulo 17 de 1 Reis, mas antes, abaixa a tua cabeça, por favor, deixa eu orar por você. Senhor, nós abençoamos cada um dos queridos que aqui estão, a mim também, eu peço a tua bênção, para que o teu Espírito conduza os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para as verdades que o Senhor quer revelar para cada um de nós, e que essas verdades sejam
transformadoras, sejam curadoras, sejam salvadoras, ó Pai, no nome de Jesus. Eu peço também para aqueles que estão online conosco, que o Teu poder toque em cada vida, o Teu poder toque em cada família que está participando agora desse culto, pela televisão, pela internet, que a Tua bênção alcance a cada um também. E Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. 1 Reis 17, o texto diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, rei de Israel, foi nomeado rei de Israel no capítulo 16, um pouquinho antes, está praticamente no início do reinado de Acabe, e Elias também está praticamente no início do seu ministério. Ele já tem um tempo ministrando como profeta, já tem uma estrada ministerial, né? Mas ele vai entrar no momento assim, talvez mais importante do seu chamado profético, né? Então, Elias, ele profetizou, ele foi profeta durante mais ou menos 20 anos. Então, o que você lê num capítulo 17, está se passando tudo em torno de 3 anos e meio, até o começo do capítulo 18. Tudo isso está acontecendo em torno de 3 anos e meio. Mas Elias, ele já está exercendo o seu ofício profético antes disso, né, no começo do reinado de Acabe, reinado de Israel, reino do norte, né, e depois continua, depois que Acabe sai do reinado, é morto, ele continua no exercício do seu ministério profético, até que só em 2 Reis você vê a mudança, quando ele é recolhido ao céu, num rodamoinho de fogo, né? E ele deixa a capa, e Eliseu, que era o seu moço, era o seu discípulo, dá continuidade ao exercício profético aqui. Então, muita coisa está acontecendo, mas parece que o que acontece aqui no capítulo 17 e 18 é o ápice do ministério profético desse profeta tão importante do Antigo Testamento, né? Agora, antes de ele entrar naquele momento mais importante, que é a batalha contra os profetas de Baal e Azera, que acontece no capítulo 18, parece que Deus dá uma preparada nele, dá uma afinada nele, e é isso que eu quero destacar com vocês, como que a obra que Deus está fazendo na vida de Elias, né? Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, aí Deus fala com Elias novamente: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Ele estava do lado oeste do rio Jordão, né? Provavelmente próximo de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, profetizando ali, e depois da profecia de seca, por 3 anos, que durou 3 anos e meio, segundo as palavras de Jesus, quando se refere a esse momento aqui do profeta Elias, Deus fala para ele: vai para o lado oriental, ou seja, vai para um pequeno ribeiro, um pequeno riacho chamado Querite, que fica do lado oriental, ou seja, fica a leste do rio Jordão. E ele se movimenta e vai para esse pequeno ribeiro, esse chamado torrente de Querite, né, que fica bem próximo do próprio rio Jordão. Aí no verso 4 ele diz: Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Ou seja, ele mesmo estava também sofrendo por causa do resultado da própria palavra que ele tinha profetizado. Ele não se isentou
de ter também lutas e dificuldades por causa da palavra que profetizou sobre Israel, né? Verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Sarepta fica na região, hoje seria do Líbano, mas é a região de Sidom, não era Israel. Era a mesma cidade que a mulher de Acabe, Jezabel, nasceu, ela era de lá. Então, Jezabel, que se tornou mulher de Acabe, saiu da região de Sidom e veio para Israel, e o principal ofício de Jezabel era matar os profetas, matar os servos de Deus. Curiosamente, Deus fala para o profeta sair de Querite, sair de Israel e ir para a cidade, para a região onde era a região de Jezabel, mulher de Acabe, mas para gerar vida, ok? É muito curioso essa figura profética, essa coisa que Deus está fazendo ali e mostrando de alguma forma um pouco da sua graça e misericórdia. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela conhecia Elias, Senhor teu Deus. Ela sabia quem Elias era, sabia que ela era servo de Deus, e ela sabia quem ela e que já era esquisito um profeta de Israel estar lá com ela, mas ela não questionou, porque Deus disse para Elias que tinha dito para ela para receber Elias. Olha que coisa interessante. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? De alguma forma, ela achou que a presença do profeta lá tinha a ver com isso, né? Talvez causador e tudo mais. Trazer a iniquidade é uma punição. Você aqui é uma punição de Deus, a tua palavra aqui é uma punição de Deus, a morte do meu filho aqui é uma punição de Deus. Na cabeça dela era o que estava acontecendo, e provavelmente na cabeça dele também, porque ele estava confuso com essa situação. Então clamou, e ele disse: dá-me o teu filho. No verso 19, tomou-o dos braços dela e o levou para cima, menino morto. Ele pega o menino morto, pega o menino nos braços, né, e leva para cima, porque ele estava morando num quarto alto, que subia umas escadas para poder se acomodar lá.
levou-o para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama, na cama do profeta. O profeta deita o menino morto na cama do profeta. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? Olha ao coração do profeta. Ele também estava pensando a mesma coisa que aquela mulher. Falou assim: eu sou um azarado. É isso que o profeta está achando. É o profeta. Ele está sendo um instrumento de Deus para fazer um monte de coisa com a nação. Mas no coração dele, ele está deprimido. No coração dele, ele está achando que Deus não é legal com ele. No coração dele, ele está achando que está tudo errado. E com ele dá tudo errado. E com as pessoas que ele está perto, também dá tudo errado. Né? Eu acho que ninguém nunca pensou nada parecido com isso em nenhum momento da vida. Amém? Só ele mesmo, né? Amém? Ou não? Ou é? Já pensamos coisa parecida, né? Parece que tudo é errado comigo, né? Parece que tudo que eu faço não tem um bom resultado, a gente fica comparando, olha os outros, vê que muita gente parece que está nas nuvens, né? Principalmente se você fica gastando o seu tempo com rede social, as fotos que tiram, os lugares que mostram. Às vezes foi férias que ele tirou há 5 anos atrás, você vê, você acha que ele está na semana passada lá na praia, mas não está. Foi uma férias de 5 anos atrás, depois ele não tem dinheiro, não tem como fazer férias mais, está na pinduba, então ele não consegue, mas compartilha uma foto linda, maravilhosa, para fazer inveja a todo mundo, mas é uma baita de uma mentira. Né? E a gente fica com inveja do cara, né? Porque na rede social ele fica se mostrando que é o uhul, né? o mais bom de todos, que não tem o menor sentido. Então, a gente às vezes, dá certo com os outros, não dá certo comigo. Quer dizer, as coisas acontecem tudo certo. E, ainda mais, aqueles que estão perto de mim também, parece que a minha má sorte é contagiosa. Né? A minha má sorte passa para os outros. Que coisa é essa que está acontecendo? Às vezes a gente sente isso, a gente passa isso. Fala assim, acho que eu vou deixar de ser pastor, porque já tentei, não consigo ser igual ao pastor Davi, não consigo ser igual ao pastor Eibe, não consigo ser igual o pastor Luiz Hermínio, não consigo ser igual o pastor Márcio Valadão, eu não consigo ser igual a ninguém. E eu acho que não está dando certo. Eu acho que Deus cometeu um grande erro quando me convidou. Eu acho que se Deus vacilou um dia na sua vida, vacilou quando me colocou no ministério. Então, eu acho que está dando alguma coisa errada. Quando me chamou para ser líder de célula, a minha célula não vai, o meu trabalho não vai, minha vida ministerial parece estar travada, e alguma coisa está me impedindo de avançar, e eu acho que eu tenho que conviver com um estado de condenação, porque acho que o meu destino é dar errado mesmo, aí se deprime, e é melhor nem me envolver muito com as pessoas, porque é capaz de a minha má sorte contagiar os outros que estão perto de mim, então eles vão dar errado, porque eu estou dando errado. Né? Isso não é verdade, graças a Deus. Embora a gente pense muitas vezes isso. Estou errado? Não. Às vezes a gente olha para a gente mesmo e fala assim, se tem uma pessoa que deu errado nessa terra, sou eu. Perco casa, água para cair na casa de todo mundo. Caiu na minha e eu perdi tudo. Né? Meu Deus do céu, né? O que está acontecendo? Né? Quando chove fora, mas chove dentro, só na minha casa que chove dentro? Né? Que história é essa? Dá licença. Bom, na casa de todo mundo chove fora, na minha chove dentro. Bom, parece que as coisas estão dando muito errado na minha vida. Às vezes a gente pensa assim, a gente sabe que isso não é verdade. No nosso espírito a gente sabe que isso não é verdade, mas é assim que a gente se sente. Fomos traídos, fomos abatidos, não falaram a verdade para nós, fui enganado por muito tempo, e parece que há um tempo da minha vida que eu estou patinando, e eu não estou, acelero, mas estou em ponto morto, eu não consigo, só faço barulho, né?
só faz barulho, mas não anda, não vai, né? Parece que a gente está em ponto morto, né? O motor está funcionando, mas eu não me movimento. Às vezes a gente se sente assim. Elias também se sentia assim. E quando ele ora, ele faz uma oração. Agora, interessante é o seguinte, Elias faz uma oração, a oração do depressivo, né? A oração do azarado, né? A oração do entristecido, e Deus ouve. Que coisa é essa? Deus está continuando na sua obra. Deus continua a obra na vida de Elias. E Deus atendeu o pedido desse cara ainda, né? O coração dele estava torto, mas mesmo assim, ele pediu algo que Deus queria fazer e fez. Uma coisa impressionante. E ele disse, dá-me teu filho. Aí subiu, pôs na cama, então clamou o Senhor. Ó Senhor meu Deus, até esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino. É uma fase que o profeta entra no seu estado, no estado da sua escola, da escola de maturidade, que às vezes a gente evita. A gente assumir o momento em que a gente está. E assumir que a gente precisa de Deus. Quando ele faz isso, ele coloca o menino na sua própria cama. Ele não tinha nada, ele não tinha recurso, ele não tinha nada. Ele só tinha uma cama. O profeta, ele abriu mão de tudo. Ele só tinha uma cama. E ainda usa a cama para colocar um defunto, né? Até isso ele abriu mão. Às vezes, Deus está querendo, na nossa luta, que Ele nos ensinar a abrir mão daquilo que a gente está segurando. E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias. É muito legal que Tiago, quando ele fala desse episódio, ali, não só desse episódio, mas das orações de Elias, lá em capítulo 5 de Tiago, ele fala assim, Elias era um homem como nós. Se Deus atendeu a oração de Elias, vai atender a sua também. 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 Se Deus atendeu a oração de um depressivo, de um triste, um cara que na sua própria cabeça era um azarado, pode acreditar. Apesar dos conceitos errados que às vezes a gente tem da gente mesmo, Deus vai te ouvir. E Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa, vai fazer algum milagre. Porque nosso Deus gosta de fazer milagre, né? Então, pediu para entrar de novo a alma do menino. O Senhor atendeu a voz de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Sabe, Deus é perito em trazer à vida o que está morto. Deus é perito em modificar as coisas. Deus é perito a consertar o que está estragado. Deus é perito a trazer alegria no que está triste. Deus é perito a corrigir os nossos caminhos. Deus é perito em corrigir os nossos sentimentos e os nossos pensamentos a nosso próprio respeito. Esse é o negócio de Deus. Por mais mergulhado que a gente esteja na nossa má compreensão, no engano dos nossos valores, nas nossas crenças erradas, nas nossas crenças limitantes, por mais mergulhado que a gente esteja em falsidades, em mentiras que a gente está crendo como verdade, Deus ainda é Deus, e Ele está fazendo a sua obra, e Ele vai curar a gente, e Ele vai tratar a gente, e Ele vai transformar a nossa vida. A gente só precisa aprender a abrir mão daquilo que a gente às vezes está segurando, que Deus está querendo que a gente entregue. Isso foi fundamental na vida do profeta, para ele provar um milagre. Entre uma situação, um problema e um milagre, geralmente acontece alguma coisa aqui no meio. O que aconteceu entre a situação, o problema e o milagre? Aconteceu um cara se sentindo mal, azaradão, está lá, mas ele se expressou e falou isso para Deus, ele foi honesto, coisa que a gente precisa ser, a gente precisa ser honesto para com Deus. Deus não vai ficar, oh não, você está chateado, oh, como assim, nunca pensei isso de você. Deus não vai ser pego no contrapé.
Deus sabe o que está acontecendo. Agora, nós precisamos ser honestos. A honestidade é terapêutica. A honestidade é curadora. A honestidade cura coração. A honestidade, vamos abrir o verbo aqui. Vamos abrir o coração diante de Deus. Vamos falar, eu quero expor. Ó Deus, eu não sei se eu vou me expressar bem, mas a real comigo é isso aqui. Pá, e faz. Mas aí, outra coisa aconteceu. Além da honestidade, Elias também, ele falou assim, eu estou aqui para quê, afinal de contas? O que eu tenho? Eu tenho uma cama, eu tenho um quarto. Eu vou botar esse menino naquilo que é meu. Eu vou entregar. Eu vou fazer na minha vida um instrumento de serviço para os outros. Deita na minha cama. No meu lugar de intimidade com Deus. Ei. No meu lugar de intimidade com Deus, eu vou colocar uns defuntos que me entregam no meu lugar de intimidade com Deus. Amado, não importa se as coisas não estão dando muito certo para você. Tem gente que está indo para o inferno. Tem um monte de defunto, que são amigos, teus amigos de trabalho, são defuntos, porque estão mortos nos pecados. Tem amigos seus que são defuntos, porque estão mortos nos pecados. Tem familiar seu que são defuntos, porque estão mortos nos pecados. Por mais que esteja dando coisa errada na nossa vida, nós temos a vida, somos servos da vida, nós temos Deus, o Senhor tem perdoado os nossos pecados, nosso destino é a vida eterna, nós temos muito mais do que merecemos. Quem acredita nisso? Que temos muito mais do que merecemos? Temos. A gente precisa colocar os defuntos no nosso lugar de intimidade da oração, colocar nossa família em oração, colocar nossos amigos em oração e deitar com eles, em posição de morte, se identificar com eles. Quando Elias deita em cima do defunto, para começar, isso é muito esquisito, mas parece que Deus não está nem aí, preocupado em não ser esquisito. E às vezes Deus é esquisito mesmo, e às vezes faz a gente ser esquisito também. O fato é que ele se identifica com o defunto. Ele deita sobre ele, posição de sepultamento. Eu me identifico com ele, parece Jesus. Ele se deita sobre o defunto. Quantas vezes? 3 vezes. Se isso não está falando de Jesus, os 3 dias que ficou morto, então, porque é cheio de figuras proféticas de Elias que apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Ele se identificou com a minha morte. Eu era um defunto e a vida de Deus entrou em nós. Eu estou me achando azarado? Eu estou preocupado que algumas coisas não estão dando certo? Ei, nós temos a vida em nós. Nós temos intimidade com Deus. Pode ser que eu tenha só uma cama. Só sobrou a cama. Nem cama, porque eu tenho que ganhei, né? Só sobrou a cama. Não tem problema. Mas o que eu tenho é o Senhor que está me dando. E não está faltando farinha, não está faltando azeite na botija. E é outra pessoa que está me alimentando. Nem sou eu. Humilhação, coração. Fica com o teu coração no lugar. E é isso que está rolando com o profeta aqui. Eu já misturei tudo a mensagem, porque isso aqui eu ia falar só no final. Eu já estou falando. Então chamou o Senhor e disse, ó Senhor, está aqui. E estendeu-lhe sobre 3 vezes, clama ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar para ele. E o Senhor atendeu a voz de Elias. A alma do menino tornou para ele e ele reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E lhe disse, vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Passou na prova, foi diplomado, recebeu canudo, mas não só, se tornou apto a entrar na fase seguinte, que está no capítulo 18, onde ele sozinho, junto com a ajuda de alguns outros israelitas justos, mataram 850 profetas de Baal e Azera. 400 de Baal, 450 de Azera. Teve que se preparar para entrar na fase seguinte, que foi, com certeza, nós que conhecemos a vida do profeta, a fase mais importante da vida do profeta. Mas ninguém entra nessa fase tão importante, que exigir um posicionamento espiritual, maturidade espiritual, lidar com as questões espirituais, fé em alto nível, sabia o que ia acontecer, sabia e ainda zombou dos inimigos, depois clamou o fogo do céu, sabendo que o fogo do céu ia descer. Ele entrou no outro nível de fé, ele entrou no outro nível e fez a batalha que teve que fazer e foi para as cabeças
e saiu vencedor e vitorioso. Depois, ele foi atacado, né, na mente, né, Jezabel ameaça e ele foge. Mas é uma outra parte que não vou entrar nisso agora. Passando por tudo que passou, no final das contas, Elias, por tudo que era, depressivo que ficou, depois lá na caverna, o final da vida desse profeta foi espetacular, porque Deus o recolhe. Esse cara não morreu. Só tem 2 homens na Bíblia que não morreram, Enoque e Elias. Alguns dizem que Moisés não morreu também, mas no livro de Judas, no Novo Testamento, fala que Satanás disputou o corpo de Moisés, então isso significa que ele morreu. Só 2 homens, de maneira clara, a Bíblia fala que não morreram. Enoque, em Gênesis, e Elias, no começo de 2 Reis. Que coisa é essa? Talvez sejam uma das testemunhas, com certeza será uma das testemunhas que virá na grande tribulação, bem próximo da segunda vinda. Que interessante, no Monte da Transfiguração, em Mateus capítulo 17, aparecem 2 caras ali conversando com Jesus, o Messias, o Deus Filho. Quem eram? Moisés e Elias. E Pedro, de alguma forma, reconheceu que era Elias. Como? Não sei. Mas Elias aparece para bater papo com o Messias, bater papo com Jesus, e o assunto era a cruz. E provavelmente Jesus, ali conversando com os profetas, Moisés representava toda a lei, e Elias representava todos os profetas, a lei e os profetas, ou seja, toda a antiga aliança estava ali, e a nova aliança, que é Jesus Cristo, e toda a antiga aliança representada pelos profetas, pela lei Moisés e os profetas Elias, conversando com a nova aliança, a antiga aliança conversando com a nova aliança, e animando Jesus, porque para cumprir a missão da nova aliança tinha que passar pela cruz. Qual era o assunto dos 3? Era a cruz, e Moisés e Elias dando força para Jesus. Vai firme, porque nós profetizamos a seu respeito. E Moisés, o senhor é melhor do que eu. Embora eu tenha dito lá na lei que viria alguém como eu, né? Mas o senhor é melhor do que eu. Vai firme, porque o senhor é o Filho de Deus. Segue Jesus, vai até a cruz. Morre por todos nós. Morre por amor, vai até as últimas consequências. E o Elias está ali, conversando com Jesus, e ele não morreu, né? Se é para eu ser um azarado, e ser recolhido num rodamuinho de fogo, eu acho que vale a pena, mas eu não sou um azarado, é só a minha cabeça, é só o meu coração que pode ser curado, que a gente não nasceu para ser azarado, a gente nasceu para crescer nas provas que Deus dá para cada um de nós. Por isso que eu disse que eu estou lendo esse texto agora do ponto de vista do profeta, dando o ponto de vista do milagre. A gente quer o milagre, mas às vezes Deus está tratando a gente como quem trata os filhos. Deus está tratando a gente como quem trata profeta, amadurecendo a fé. E a gente foca no milagre, fica todo querendo o milagre, e não há nada de errado nisso. Mas às vezes Deus está falando assim, e agora eu estou retirando tudo de você, porque eu estou preparando você para novos níveis de vida, novos níveis de experiências ministeriais, novos níveis de guerra espiritual. Eu preciso fortalecer tua fé, porque se eu não fizer isso, você não vai estar pronto para o estágio seguinte. Alguns aqui estão passando por perdas, é o tempo de perda, e a gente luta para não entregar o que está restando, mas Deus está falando assim, se é uma cama que você tem, bota um defunto nela, entrega até o que você tem, abre mão. Eu sei que eu estou falando com alguns aqui ao coração. Para de lutar. Não é? A gente é lutador, mas às vezes a gente está lutando com Deus. A gente tem que lutar contra o nosso inimigo, contra o pecado, eles são os nossos inimigos. Mas às vezes a gente está lutando com Deus. A gente erra o oponente, né? E não dá para ganhar de Deus, né? A gente pode ganhar do demônio. Que legal, isso é demais. A gente pode ganhar da gente mesmo, a gente pode ganhar das nossas próprias fraquezas, a gente ganha do pecado pela força e do poder que há no sangue de Jesus Cristo, a gente tem a vitória garantida para tudo, a gente só não pode ganhar de Deus, o resto a gente ganha tudo. Toda batalha que a gente entra, a gente já tem uma palavra de vitória sobre nós. Isso é bênção demais. Aí o que acontece? Quais os 3 momentos que eu destaco aqui na vida de Elias? O primeiro, quando Deus fala
no começo do capítulo 17, quando ele fala para ir para o ribeiro de Querite. A palavra Querite, em hebraico, significa corte. Provavelmente era um pequeno ribeiro que ficava a leste do Jordão, e os ribeiros iam cavando pedra calcária ali, e então isso é muito comum nos pequenos ribeiros ali na região toda de Israel, os ribeiros cavarem o chão e e cortarem a rocha. Isso é muito interessante. Hoje tem um lugar que os turistas, quando vão para lá, dizem que é o lugar onde era esse ribeiro de Querite, mas que fica a oeste do Jordão, fica no meio do caminho entre Jerusalém e Jericó, e ele fica num corte, é uma montanha gigantesca. A região de Jerusalém é muito alta, mais de 700 metros acima do nível do mar, e Jericó é uma cidade muito baixa, quase no nível do Mar Morto, é muito baixa. Então tem pelo menos quase 1.000 metros de distância, de altitude entre Jerusalém e Jericó. E entre Jerusalém e Jericó você vai descendo as montanhas. Tem um lugar onde eles chamam hoje, que é o ribeiro de Querite, que fica num corte da montanha. Mas pensa um corte que tem pelo menos uns 500 metros de altitude. E o ribeiro cortou aquela rocha, cortou aquela fenda, e é um manancial. É lindo demais, você vê fotos de que hoje eles chamam de Querite, mas é pouco provável que tenha sido esse lugar onde Elias se abrigou. Mas a palavra Querite é corte, é cortar, é afiar, é cortar. Então, tinha algum ribeiro a leste do Jordão que tinha lugar, rochas que dava proteção, e ali ele se escondeu. Por quê? Depois dessa profecia, Acabe quis matar Elias. Então Deus protegeu Elias. Olha só, Deus protegeu Elias lá no vale do Querite, ou no ribeiro do Querite, né? Bota ele numa fenda lá, cortado pelas águas, e vai bebendo daquela água. E ele ficou ali não pouco tempo, não dá para a gente saber. Como eu disse, em todo o capítulo 17, se passaram 3 anos e meio, vai bater 3 anos e meio no começo do capítulo 18, quando acontece a guerra lá no monte e tal. E então tenha se passado talvez quanto tempo? Algumas semanas, alguns meses, eu não sei. E o profeta ficou lá sozinho, em fuga, escondido. O que ele fazia era conversar com Deus, era orar. E Deus estava protegendo ele. Às vezes, quando a gente está se sentindo ninguém, quando a gente está se sentindo isolado, quando a gente está se sentindo fora, né, do que é legal, talvez Deus esteja protegendo a gente. Deus deu um momento para Elias, para ele orar em novo nível, conversar com Deus em novo nível, ser alimentado de manhã e à noite. Ele provava da provisão sobrenatural, ele provava do que Deus lhe dava. Tem momentos que a gente precisa parar tudo e provar do que Deus nos dá. Com isso, o nosso ego vai para o lugar, a nossa alma vai para o lugar, a nossa identidade está sendo forjada de filho dependente de Deus, realizador sim, construtor sim, mas tem algo que na nossa alma que tem que ir para o lugar. Aí ele fica um tempo em Querite, no corte. É interessante, corte. Ele fica guardado. Lembra quando Moisés pede para Deus revelar a glória para ele? Lembra quando Moisés pede para Deus mostrar a sua glória? E ele fala assim: eu vou passar, mas você não vai ver a minha glória, porque você não vai suportar. Eu vou passar por você, eu vou te guardar na fenda da rocha. E quando eu passar, você verá toda a minha bondade. Não a glória, a bondade. Aí, isso acontece. Deus coloca Moisés na fenda da rocha, num querite em hebraico. E Deus protege Moisés. E quando Deus passa, ele vê por trás. E Moisés está escrito em Êxodo, diz que: e eu vi toda a bondade de Deus. Na fenda da rocha ele foi ferido. A fenda da rocha, quem é a rocha? É Jesus, ele é a rocha, que foi fendido no Calvário.
Ele foi ferido pelas nossas transgressões. E hoje, quando eu me batizo em Cristo, eu entro em Cristo, eu mergulho em Cristo, é como se eu me escondesse na rocha fendida. E na rocha fendida eu sou protegido por Jesus, protegido na rocha, porque eu estou na fenda da rocha. É Jesus. E Deus coloca Elias na fenda da rocha, num querite. Fica aí eu vou cuidar de você, aí eu vou te alimentar, aí eu vou te dar água, aí eu vou te dar pão, aí eu vou te dar carne. Pão e carne e água. Água, Jesus vai fluir a água da vida. Pão é a figura de Jesus, precisa de trigo, o trigo precisa ser esmagado, precisa misturar com azeite, que é o produto da azeitona esmagada, precisa do sal, que é símbolo de purificação. Pão é símbolo de Jesus, ele pega o pão da ceia e fala assim: isto é o meu corpo que é partido por vós, tomai e comei em memória de mim. Pão e carne, eu dou a minha carne. João capítulo 6, quem não beber do meu sangue, quem não comer da minha carne, não tem parte comigo, não é um comigo. Tudo aponta para Jesus. O que ele comeu, o que ele bebia, lembrava Jesus. O lugar onde ele estava escondido era Jesus, na fenda da rocha, num querite. No Jordão, lembrava Jesus. Deus coloca Elias no lugar certo, cheio de símbolos proféticos, tudo apontando para Jesus Cristo, mas nesse momento você vai estar guardado, escondido, fica na fenda da rocha, fica na minha presença. Às vezes, quando Deus separa a gente dos movimentos, quando Deus separa a gente da ação ministerial, quando Deus separa a gente, né, daquilo que está aparente, talvez seja o momento de eu ficar na fenda da rocha, na presença de Deus, para elevar o nível da oração, para ter novas experiências com Deus, para mergulhar na fenda, para ter uma experiência com a ferida de Jesus que eu produzi. Jesus, eu quero mergulhar no Senhor. Eu quero mergulhar no Senhor, discernir um pouco melhor as feridas que eu produzi no Senhor. É o meu tempo de estar com Jesus, não tempo de ficar reclamando, não tempo de ficar murmurando, não tempo de ficar acusando Deus, não tempo de ficar julgando as coisas, acusando os outros, nem se auto-julgando ou auto-punindo, auto-justificando, quem sabe. Não é tempo de ficar na fenda da rocha, de ficar no querite, na presença de Jesus. Você está tendo uma oportunidade de ouro, para de reclamar. E Deus deixa Elias ali, num lugar que lembra Cristo, num lugar que lembra seu amor, num lugar que lembra sua proteção. Por que Deus faz isso? Por que eu estou chorando? Porque eu não aguento pensar nesse amor que Deus faz. A gente acha que está tudo errado, mas Deus olha assim: não, filho, está tudo certo. Eu estou protegendo você, eu estou alimentando você, eu estou guardando você, eu estou colocando você na minha presença. O que você está reclamando? Está tudo certo, está tudo certo. Talvez Deus esteja fazendo isso com você, mas aí Deus tira, acaba a provisão. Está vendo o coração? Acaba mesmo, porque tudo acaba perto de mim, tudo destrói perto de mim, acabou a água, secou o ribeiro, os covos não estão vindo mais, da comida, está vendo como eu sou azarado? Ei, não é nada disso. Deus fala para o profeta: vai para Sarepta. Sarepta significa fundição, é uma palavra hebraica, grega, né? Sarepta é uma palavra grega, mas vem de uma palavra hebraica que lembra fundição, lugar de fundição. É um lugar onde se constrói com ferro, um lugar onde se coloca no fogo, fundição. Pega o metal endurecido, bota no fogo para amolecer. Vai para Sarepta. Agora você vai, eu vou levar um nível para você. Por isso que eu falei do ponto de vista do profeta, não do ponto de vista do milagre, da multiplicação da farinha e do azeite. Isso aí vocês já ouviram muitas mensagens a respeito disso. Eu quero que você pense do ponto de vista do profeta, do que Deus está fazendo no profeta. Vai para Sarepta, na região de Sidom, a 13 quilômetros ao sul. Sarepta é uma cidadezinha que fica a 13 quilômetros ao sul de Sidom.
que era a capital daquela região, da cidade onde o pai de Jezabel morava, e Jezabel morava. Ela sai, como eu disse no início, sai de Sidom, vai para Israel para matar profeta. E Deus pega um profeta e vai para Sarepta para dar vida a uma mulher, a uma viúva. Deus quer dar vida para as pessoas. E Deus vai usar a gente. Deus está preparando a gente para isso. Fica lá. Aí ele dá uma palavra para Elias. Elias libera essa palavra. A gente tem que aproveitar as oportunidades para ficar liberando palavra de vida. Amado, nós temos a palavra que transforma, amém, gente? Nós temos palavra de vida, nós temos palavra de salvação, nós temos palavra de Deus. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades da nossa vida para liberar essas palavras. Imagina se Elias não tivesse liberado essa palavra para a viúva. Ela ia morrer. E Elias também ia se dar muito mal. A palavra que está em nós é palavra de vida, pode gerar transformação. Transformação em famílias, transformação da natureza, o mundo físico, o mundo químico, tudo se sujeita a uma palavra de poder da parte do Senhor. Está tudo desarrumado, lá libera essa palavra de vida, libera essa palavra de vida sobre tudo isso. A Bíblia nos ensina, nós podemos profetizar vida ao que está morto. Tem um filho que está afastado, profetiza a vida no filho que está afastado. Tem uma família que está desestruturada, profetiza a vida nessa família desestruturada. Tem um ministério que parece que está patinando, profetiza a vida nesse ministério que está patinando. Tem uma célula que parece que não se movimenta, profetiza a vida nessa célula. Tem um casamento que parece que está em frangalhos, profetiza a vida nesse casamento. Parece que tem uma carreira, um trabalho que parece que está debaixo de muita luta. Profetiza a vida e prosperidade nesse lugar. Libera a palavra, libera a palavra, libera a palavra, libera a palavra, 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 palavra. Palavra de vida, palavra de bênção. Abençoe, não, a murmuração, a reclamação é o avesso de uma palavra de profecia, uma palavra de vida. Menos reclamação, mais oração. Menos murmuração, mais oração. Menos autopunição e autocomiseração, e mais ação de graça e mais oração. E o Elias faz isso. Olha, eu libero a sua palavra, faz isso. Traz para mim, eu abençoo. Não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Farinha, lembra de Jesus. Não vai faltar azeite. Lembra do Espírito Santo. Não vai faltar. Não vai faltar experiências com Jesus. Não vai faltar unção. Não vai faltar experiências com Deus. Não vai faltar. Uma palavra liberada. Aí multiplica-se a farinha, multiplica-se o azeite. Mas se a palavra não for liberada, você trava. Abençoa. Abençoa a tua casa. Abençoa teus filhos. Abençoa teu trabalho, abençoa teus pacientes, abençoa teus clientes, abençoa teus negócios, abençoa tuas finanças, abençoa teu casamento, abençoa teus relacionamentos, abençoa teu ministério, abençoa o tempo inteiro. Eu e a pastora está participando. A gente só ora agradecendo a cura, a gente não ora pedindo mais. Parece que quando a gente pensa em Senhor, dá a cura, parece que alguma coisa desencaixa dentro de nós. Fala assim, não é essa oração. Agradece. Senhor, obrigado pela cura, obrigado pela cura, obrigado pela cura, obrigado pela cura, obrigado por tudo, obrigado pela luta, até pela fraqueza, obrigado por tudo que o Senhor está passando, pelo querite que o Senhor nos colocou, pela Sarepta que o Senhor está nos levando, o Senhor está ferro de fundição, lugar de fundição, o Senhor está colocando a gente no fogo para acabar com a gente. Acabar com o que resta, com o que a gente tem de dureza no coração. É muito interessante. A palavra em hebraico para Sarepta é Sarepte, alguma coisa assim. Sarepte. E a palavra de Sarepte, se você, em grego é Sarepta, se você traduz literalmente, pode ser também traduzido como crisol. Crisol. Sabe o que é crisol? Vou falar para você o que é crisol. Crisol é um recipiente utilizado para experiências químicas em que se tem de misturar ou fundir substâncias metais. Um cadinho, tem que ir para o fogo, tem que derreter. Agora tem uma metáfora. A palavra crisol, ela tem um sentido metafórico que é:
lugar ou circunstâncias apropriada, lugar ou circunstância apropriada a evidenciar as melhores qualidades de algo ou alguém. Lugar ou circunstância apropriada a evidenciar as melhores qualidades de algo ou alguém. Você bota o ferro no fogo, as impurezas saem. Joga-se fora as impurezas, e o que é que fica evidente? A pureza do metal, a pureza da substância, a pureza do material. Deus está levando Elias para um lugar de fundição. Deus está levando Elias para uma sarepta. Deus está levando Elias para mergulhar num crisol. Ali, Deus vai tirar as impurezas da sua vida e fazer manifestar o melhor que tem nele. Talvez Deus esteja fazendo isso comigo e com você. No momento de fundição, as dificuldades, as lutas, as guerras que a gente precisa passar são sareptas na nossa vida. É fogo de Deus que está queimando o nosso orgulho, quem sabe, está queimando os nossos autoconceitos, queimando um conceito errado da nossa própria identidade, da nossa própria espiritualidade. Deus está cozinhando tudo isso aí, Deus está assando tudo isso aí, Deus está virando o caldo desse negócio todo aí, para depois limpar essas impurezas, para sobrar em nós o que tem de Cristo em nós, o melhor de nós. É isso que Deus está fazendo. Deus não está judiando de você, você não é um azarado. Deus só está colocando você no fogo para purificar você e depois tirar de você o melhor. É isso que estava acontecendo com Elias, em Serepta. Mas aí, o terceiro momento, que no começo eu antecipei um pouco, quando o menino da mulher morre. Aí esse terceiro momento parece que ele estava, a sua baixa estima seria evidenciada. Deus está pondo para fora. A mulher pede ajuda do profeta, o profeta fica intimidado, é evidente que ele fica. A oração que ele faz revela isso. Pega esse menino e põe nas costas. E leva no colo, eu não sei como, ele subiu umas escadas. Amado, às vezes, tem um momento quando Deus coloca a gente nas nossas sareptas, nos nossos querites, para ter o nosso tempo com Deus. Depois Ele nos leva a um tempo de fogo para purificar a nossa vida, para tirar o que tem de melhor em nós, o melhor dele na nossa própria vida. Aí chega um momento em que a gente precisa pegar os defuntos no colo. Encara a sua fraqueza, encara a sua luta, pega no colo a sua baixa estima, pega no colo, você tem que enfrentar isso, você tem que pegar, e você tem que levar tudo isso para o lugar de intimidade. Aí eu estou mudando um pouco a perspectiva. No começo eu falei de pegar os defuntos pensando nos amigos, familiares e tal, e colocar diante de Deus. Isso é uma verdade. Mas agora eu estou dando um outro sentido. Estou falando de nós mesmos, os defuntos dentro de nós. Elias precisou passar por isso, dentro dele. Tem hora que você tem que encarar as suas fragilidades. Você tem que encarar o seu mau caratismo. Sim, eu tenho problema com a mentira. Sim, eu tenho problema com a prostituição. Sim, eu não tenho problema, eu só estou dando exemplos. Ok? Beleza? Momentos que a gente precisa encarar essas coisas. Não dá para você seguir. Tem que ficar evidente para ser purificado. Enquanto não fica evidente, não pode. Mas quando fica evidente é para ser purificado. Então, tem um momento que a gente tem que pegar os nossos defuntos. A gente tem que pegar a nossa baixa estima, problemas da alma, a falta de amor próprio e tudo isso daí, todas essas mazelas da alma, a gente tem que encarar. Eu já disse em algumas mensagens atrás que eu tomei uma decisão. Falei assim, estou cansado de ficar nessa oscilação emocional, eu preciso de saúde completa. Vou fazer o que for preciso. A gente precisa encarar os defuntos do nosso orgulho, a gente precisa encarar os pecados
são defuntos, gente. Pecado gera morte, amém? A gente precisa encarar os pecados da nossa vida, aqueles que a gente não quer mexer. Ódios que estão guardados no coração, que ainda não se transformaram em perdão. Ódios e ressentimentos que ainda não se transformaram em perdão. Enquanto você não pegar esse defunto, o defunto do ódio familiar, o defunto do ressentimento, o defunto não, eu não converso com fulano mais, não aguento mais, não suporto. Vai ficar mais tempo na fundição, não vale a pena. Vai ficar mais tempo no fogo, segurando no coração ódios ou ressentimentos contra pessoas. Gente, por que está atrasando tanto essa liberação de perdão? Só você está passando mal. Não vale a pena. E outras coisas, como eu disse, outros pecados. Expor, pegar os defuntos, pornografia, é uma pandemia. A pornografia hoje, no nosso tempo, é uma pandemia. Quase todos os jovens e adolescentes são acometidos por essa porcaria, por causa da facilidade que um equipamento eletrônico nos dá de acessar essas coisas. Tem que encarar, tem que pegar esse defunto. A pornografia, a masturbação, pecados na área sexual, pecados na área de mentira, pecados na área de grana, de dinheiro. A gente tem que encarar essas coisas. Ah, pastor, financeiramente eu sempre estou ruim. Não dá dízimo, não faz declaração de imposto de renda, sonega a nota fiscal, e se faz a declaração de imposto de renda, mente. Meu amigo, você acha que a bênção de Deus vai estar sobre você? Ah, dá licença. Só obedece, filho. Ah, o senhor não quer orar por mim? Não, não vou orar por você, não. Vou orar para você se arrepender. Para você começar a fazer o certo. Porque não adianta eu orar. Faça o certo. Dá o dízimo. É de Deus, não é seu. A Bíblia fala que se não dá o dízimo é ladrão. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Se você não gosta disso, o problema não é meu. Vai falar com Deus, ele que escreveu isso. Corrige. Pega os seus defuntos e leva para onde? Para os seus lugares de intimidade com Deus, tudo em oração. Vai lá, leva para o teu quarto, senta e começa a apresentar. Papai, está aqui, ó, está aqui os meus defuntos. Está aqui, é esse, é esse, é esse, é esse. E aquele exercício de deitar sobre um menino parece Jesus quando vai para a sepultura por causa dos meus pecados. Assim, eu levo isso na presença de Deus e quando eu faço isso, eu me deito com Cristo, a fenda da rocha. Eu me deito com Cristo. Me identifico com Ele na cruz do Calvário. Me identifico com Ele na morte. Sem morte não tem ressurreição. Sem cruz não tem Pentecostes. Tem que passar pela cruz, tem que passar pela morte. Eu me identifico com Jesus Cristo nessa hora. E por 3 vezes eu me deito, por todas as vezes que for necessário, eu me deito com Cristo, me identifico com Jesus, porque Ele se identificou comigo. E assim como Elias se levantava das vezes e depois tirou o menino em vida, assim também a vida de Deus vai entrar em mim, vai entrar em você, depois que a gente entregar os defuntos da nossa vida na mão de Deus. Amém? 3 momentos. Querite, talvez alguns estejam aqui num querite, numa fenda, escondido. Deus está guardando e alimentando você. Talvez alguns estejam na sarepta, num lugar de fundição. Fica tranquilo, porque Deus está pondo você no fogo para purificar você e tirar de você o que for o melhor de Deus em você. E terceiro, encarar os nossos defuntos. A gente tem que encarar os nossos defuntos e levá-los para a presença da intimidade de Deus com a confissão. Fica de pé, vamos orar.